Tudo bem, gente? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Mir Brasil sobre medicina estética. Nós estamos aqui com o Dr. Cristiano Aita. Muito obrigado pela disponibilidade, Cristiano. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Amir. Então, para começar, Cristiano, fala um pouquinho quem é o Cristiano Aita, para aqueles que ainda não conhecem, conhecer um pouquinho melhor. Tudo bom, pessoal? Eu sou Cristiano Duncan Aita, sou cirurgião plástico aqui na cidade de Porto Alegre. Um prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o perfil de paciente na medicina estética. Tema muito importante, que é para cada um de vocês entender um pouquinho mais da experiência, da vivência do Cristiano Aita, que vai estar sendo o tutor de vocês na nossa pós-graduação em medicina estética. Então vamos lá, Cristiano. Fala um pouquinho assim, quem é o perfil das pessoas que procuram a medicina estética? Vamos lá, então. Há muito que se falar sobre isso e é um pouquinho difícil também de falar. Por quê? A medicina estética e a parte estética dentro da cirurgia plástica, que é a minha área, a gente lida com um paciente que ele não está doente, né? Então, já parte do princípio que nós temos um paciente um pouquinho diferente dentro da medicina. A maneira como ele encara as coisas também vai ser diferente de um paciente que está doente. Talvez o paciente que esteja enfermo, por exemplo, qualquer ganho, qualquer benefício que ele tenha, para ele vai ser assim, uma vida a mais, digamos. Sim, talvez, é natural. Alguém que está com uma dor de cabeça vai tomar um remédio, olha, salvou minha vida. Ou um paciente oncológico que ganha 3 meses, ou pelo menos tira a dor dele, esse paciente vai ser eternamente grato. Talvez isso para não ser refletido dentro da parte estética, né? O paciente talvez espere um pouco mais. Isso que nós temos que ter cuidado na hora de selecionar esse paciente. O perfil dele, né? Assim que eu falo. Isso não é uma regra, não, porque muitos pacientes acabam até nos surpreendendo, que nós, no primeiro momento, a gente fica com o pé meio atrás, esse paciente acho que meio complicado, acho que no final aí se arrisca, vamos dizer assim, se arrisca entre aspas, no final das contas pode ser um excelente paciente, isso obviamente já aconteceu comigo, e te indique vários outros pacientes. Não há uma fórmula mágica, isso a experiência vai dizendo. Eu tenho algumas dicas que eu tenho o maior prazer de compartilhar a partir de vivências pessoais, assim como meus professores durante a faculdade, residência médica, especialização, passavam para mim coisas que eles viveram, muitas coisas a gente aprende, não está nos livros, muitas coisas a gente aprende apanhando da vida, né? Como tudo na vida, na verdade. Então, assim, como é o paciente da cirurgia plástica? Ele é um paciente um pouquinho diferenciado, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de selecionar esse paciente, tá? E, como a gente havia falado também na outra conversa, não é porque tu és recém-formado, por exemplo, ou recém terminou a especialização ou a pós-graduação, que tu não tens que selecionar paciente. Não, acho que é um passo importante, obrigatório e é inerente a qualquer profissional. Excelente dica, gente. Excelente dica, capacidade. Isso às vezes é ganho, não é para você exatamente. Que agora é normal a gente querer atender todo mundo e imaginar até se você tem um retorno financeiro daquilo pode dar tudo, mas as complicações exatamente. De não fazer uma escolha certa, por isso que é legal isso, entender quem é esse paciente que vem para a medicina estética, isso, né? Isso. O paciente, naturalmente, ele é um pouquinho mais exigente, tá? Tudo também que eu estou falando não é... Não dá para generalizar. Exatamente, exatamente. Eu estou dizendo assim de uma maneira geral, porque a gente tem que ter certos cuidados, que pode ser um paciente que tem expectativas, assim, fora da realidade, né? Esse paciente a gente tem que identificar, e isso a gente vai, no curso, tratar muito bem. Identificar esses pacientes, porque não importa o que tu fizeres. Muitas vezes o profissional fica bem satisfeito com o resultado, só que nunca iria agradar de qualquer maneira o paciente. O paciente que já passou por muitos outros profissionais, que fez inúmeros procedimentos, que não tem nenhum problema técnico, nenhuma complicação, mas ele nunca está satisfeito. Bom, esse paciente não
Não é. É um paciente difícil de agradar. É impossível, na verdade. E é O muito problema comum dele esse não paciente em medicina estética, assim? Ele vem bastante? Não vou dizer, pelo menos para mim, não vem tanto. Eu não, até vou te dizer, na minha realidade, mas pode ser diferente de outros colegas, não tive tanto contato com esse paciente, mas obviamente já tive, e esse é o paciente que eu nunca operei. Seja tanto para cirurgia quanto para procedimento, porque também não vamos subestimar. É só uma toxina. Não, uma toxina pode causar complicações seríssimas, às vezes até irreversíveis. Preenchimento também não se fala, então a gente tem que estar bem. Isso eu estou falando até nem da parte da parte técnica. Essa parte do pressuposto nós temos que ter total capacidade, habilidade de fazer o procedimento, tratar as possíveis complicações, intercorrências, mas aqui a gente está falando de lidar e selecionar o paciente. Então, se nós sentimos que esse paciente tem um perfil de ser um paciente difícil, aqui entre aspas, no sentido de não atender as expectativas dele, de ser um paciente que provavelmente tem alguma patologia psiquiátrica, né, um humor um pouquinho um pouco alterado, um paciente instável, isso que eu quero dizer, psicologicamente instável, ou com motivos não tão adequados. Para fazer aquele procedimento. Exatamente, assim, é porque não é tão claro o que o marido diz, Sim. é porque a Sim. esposa que não sei o que, mas não está partindo da pessoa. Não faça. Isso é importante entender isso, né, Cristiano? Que é justamente isso. Quando a gente vê, o paciente que vai procurar medicina estética é uma característica específica de paciente dentro da medicina. Exato. É assim, você não vê uma patologia tão grave. Às vezes é um sentimento, às vezes é o que acontece com ele, é a impressão que ele tem, que às vezes a pessoa é perfeita, mas é a impressão que aquilo causa e que a gente sim tem que ajudar, porque mesmo uma coisa que seja do paciente é importante para nós, mas é importante entender isso, que é um paciente diferenciado da medicina estética, do que diferenciado das outras práticas. Então, para aqueles que estão começando agora dentro da medicina estética, é sempre importante a gente ter muita atenção, porque estamos acostumados a lidar com um tipo de paciente, e aí quando a gente passa a lidar com esse tipo diferente, às vezes a gente não sabe como lidar. Exatamente. E também pelo fato de nós sermos médicos e a gente ter aquela questão inicial de querer tratar paciente, atender a todo mundo, às vezes a gente embarca em certos problemas porque a vida não é assim, essa questão de boas intenções, né? Infelizmente. Então a gente também tem que obrigatoriamente saber reconhecer essas situações para não nos complicarmos, não nos expormos, que muitas vezes até pode custar até financeiramente para o profissional, por sofrer algum processo judicial, que vai gastar com advogado, né? Sem dúvida. Hoje em dia... Estresse que tem, daqui a pouco sai na reportagem, porque isso, cada pouco, olha, meu Deus, o que aconteceu? Sabe? Isso, hoje em dia, ainda mais na minha área, é quase que obrigatório ter uma assessoria jurídica, ter... E dentro da medicina estética, o que você acha dessa questão jurídica dentro da medicina estética? Acontece assim, que os procedimentos são menos invasivos, mas aquilo, eles não estão... complicações podem ocorrer sempre. Assim, Jorge, como há um ingresso, uma procura muito grande de profissionais para essa área de estética, porque o crescimento está sendo ainda... exponencial, né? Exatamente, muito grande nessa área. É normal atrair mais profissionais. Quanto mais profissionais vêm para cá, mais pacientes vêm, mais procedimentos são feitos, e isso é inerente porque mais complicações vão acontecer. Eu não vejo, mas eu não tenho dados também sobre aumento do número ou um grande número de judicialização em relação aos procedimentos. Mas eu acredito que seja um movimento natural. Sim. Porque não que estejam fazendo coisas erradas, obrigatoriamente estão fazendo coisas erradas. E há coisas erradas, obviamente. Há procedimentos mal indicados, né? Profissionais mal capacitados ou qualificados para fazer isso. Mas é que inerente, é que nem na vida, quanto mais tu opera, mais complicações tu vai ter. É uma questão estatística. Não tem complicação quem não opera ou quem mente. Sim.
Então, não existe do cara, o profissional não ter nenhuma complicação. Por mais paciente seja perfeito, pode acontecer, porque isso é inerente à medicina. Então, já pegando o gancho, gente, você que não viu, veja nosso episódio sobre comunicação. A gente traz justamente isso, da importância de uma comunicação assertiva e qualificada entre médico e paciente. Essa relação médico e paciente fundamental para evitar qualquer judicialização ou qualquer outra complicação a mais. Sempre ser bem claro, deixar o paciente sempre ciente de indicações, das possíveis complicações, tá? E de duração do tratamento, tudo isso dentro antes do tratamento, obviamente. O termo de consentimento é obrigatório, hoje em dia não tem mais... Não tem. Então, assim, e assim, pessoal, a gente fala, não tem problema ter um termo geral, mas altere ali, seja uma coisa mais individual, coisa geralzona que a gente chama assim, isso daí acaba também perdendo um pouco de validade, né? Então, seja específico o procedimento, a assinatura própria punho, o procedimento que está sendo realizado, descrever o paciente próprio punho, que mostra que ele está ciente, né, do que está fazendo e do que pode também acontecer. E o paciente, Cristiano, da clínica AITA? Essa coisa que é muito legal isso, assim, da gente selecionar pacientes, entre aspas, que a forma de a gente se comunicar, a gente seleciona paciente. Essa coisa de selecionar paciente. Os pacientes da clínica AITA, como você vê, como são esses pacientes da clínica AITA? Como eu acredito que a clínica AITA acaba sendo até uma clínica um clima meio familiar, isso também se repercute nos pacientes, porque a grande maioria dos pacientes que chegam até a clínica são indicações de outros pacientes, o que eu operei ou que eu fiz algum procedimento. Então, acabam tendo uma semelhança, né? Uma certa... tendo um perfil parecido. O que eu falo em seleção de pacientes não é passar uma mensagem de ser extremamente rigoroso na seleção, não, ele só perde então um pouco. Não é isso. É identificar aqueles pacientes que você não deve fazer o procedimento, tá? Que, graças a Deus, é uma minoria, obviamente, mas existem, tá? Existem. A gente não está lidando aqui com uma doença que o paciente tem que ser obrigatoriamente tratado e, faz parte da... Não, a gente tem total autonomia de tratar ou não o paciente. Nós não estamos frente a uma urgência, emergência médica, não. É um procedimento eletivo, é uma consulta eletiva. Tu pode simplesmente entender a situação como não favorável ou assim arriscada e, com, claro, todo jeito, não sendo de maneira alguma grosseiro ou desrespeitoso, tu não... Sim, claro. Até pelo fato de não entrar numa fantasia. É uma baita dica, né? Isso é uma grande dica para você que está começando e tudo, que a gente às vezes sente essa urgência de querer fazer tudo e a gente precisa saber que a gente não necessariamente até a obrigatoriedade, né? No sentido de, o paciente vem até aqui, custou comigo, então eu tenho que fazer esse procedimento. Não tem. Segue o teu conhecimento, né? Segue também o teu julgamento, avalia bem a situação e se tu sentires que há uma chance grande, tá? Uma chance significativa grande desse paciente vir a, assim, sentindo incomodar depois, já estou dizendo, não há preço que vá, pelo menos, não tem preço pago. Se incomodar, isso daí nos tira sono. E dentro da área médica é isso que a gente estava trazendo, dentro da área médica, né? Pelo fato de ser uma coisa estética, de não ser uma urgência, uma emergência, sim, é algo que realmente o paciente se sente mal, mas não é algo visível, um paciente oncológico e tudo, a gente acaba filtrando, imagina, um tipo de paciente diferente. Sim. Então, esse paciente diferente que vocês vão filtrar quando vocês começarem a prática, ou para quem já começou a prática, é importante também fazer isso que a gente trouxe num outro episódio, no fato de uma anamnese bem feita, uma conversa, isso já vai
tirar muito desses possíveis problemas futuros fazendo esse filtro inicial. Excelente. E até eu sempre falo no curso também, a primeira avaliação, a primeira consulta, ela é extremamente importante. Eu faço uma consulta de 1 hora, a primeira consulta, tanto para paciente cirúrgico quanto para paciente que vá ser submetido a procedimento. Porque é o momento que primeiro contato, tu estabelece o vínculo e a relação médico-paciente e tu conhece o paciente. Então, assim, por exemplo, eu tenho meu protocolo de avaliação facial tem 4 páginas. Então, toda a questão de antecedente médico, toda a questão técnica, mas tem a questão de psicológica e conhecer o perfil desse paciente. A gente comentou também no outro episódio da maneira como tu vai atrair paciente, que, querendo ou não, tu já seleciona um tipo de paciente. Então, a maneira como tu faz teu marketing vai atrair determinado perfil de paciente. Então, seja fiel ao seu perfil profissional, porque tu vai estabelecer como tu vai te comunicar com o público e com o seu paciente, esse perfil de paciente tende a procurar. Isso é para atrair. Agora, ficar na sua clínica, outros que vão é mais complicado. Mas a gente lida com isso no curso. Gente, e uma pergunta, Cristiano. Vendo dentro da área médica, toda a área médica que tu vê como um todo, o perfil de paciente dentro da medicina estética. É muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu sempre gosto de preparar os alunos, ou aqueles que estão indo para essa área, preparar para o pior. Mas o pior, e graças a Deus, é uma pequena parcela. Sim, 99% sai maravilhado. Como nós estamos nos especializando e cada vez mais nos capacitando, a gente tem que saber identificar essa pequena parcela, porque essa pequena parcela, às vezes, pode nos trazer, assim... complicações e dificuldades futuras. Exatamente. Né? E a gente arcar com essas consequências. Mas, de uma maneira geral, são pacientes maravilhosos. Né? São pacientes que ficam satisfeitos, pacientes que têm um perfil muito bom, que não têm nenhuma conduta ou postura negativa, e é uma área maravilhosa. E o que nós propomos, estando bem indicado, tratando bem o paciente vai ser satisfeito. Isso multiplicando. Esse paciente satisfeito é a melhor propaganda. É a melhor propaganda. É a melhor propaganda. E quando faz o procedimento que o paciente gosta desse procedimento, como é que eles... Isso não tem preço, Jorge. Porque assim, um paciente satisfeito, e não só na medicina estética, um paciente sim, de forma bem geral, tratado, sim. Às vezes, muitas vezes a gente não atingiu um resultado que pessoalmente queria ter. Só que para o paciente está resolvido. Para aquele, olha, eu estou conseguindo agora eu consigo vestir uma roupa tal, que antes não sabe, eu ficava com vergonha. Então a gente não tem que subestimar e não tem que tirar o valor da parte estética dentro da medicina, porque não tem nada, como eu falei, não tem nada de fútil ou superficial. Não, o impacto positivo que tu causa na vida, na autoestima do paciente, isso não tem preço. É uma satisfação que termina o teu dia e tu diz assim, puxa, que bom trabalhar nessa área, que bom. É uma área muito boa por isso, né? Ser feliz no seu trabalho. Ser feliz no seu trabalho. Você está tratando com um paciente que, beleza, ele tem aquele incômodo e tudo, você pode fazer uma mudança importante naquilo, mas não é normalmente um paciente que vem, sei lá, tá com uma cefaleia, tá com uma dor de cabeça, exato. Um paciente que já vem com algo maior. Não, é um paciente que ele tá ali e ele tá pronto para querer ser feliz. Então, você fez uma atitude já nele, já muda todas as áreas da vida dele. Exato. E coisas poucas, né, Cristiano? A gente estava falando assim que uma toxina botulínica, um peeling, às vezes isso é o mínimo que a gente já faz, que dá um resultado, dá um rejuvenescimento, a pessoa se sente melhor, ela vem pro podcast melhor, ela vai falar em público melhor, e é fantástico. Eu acho que realmente é uma das áreas mais bonitas que nós temos dentro da medicina. Com certeza, e gratificante, assim, é uma das áreas mais gratificantes, com certeza, dentro da medicina. Pessoalmente, eu posso dizer isso, com experiência pessoal. Claro que dentro da minha área da cirurgia plástica, eu já meio que estava tendendo aí, e tanto da parte reparadora quanto da estética,
esse retorno em questão de satisfação, de felicidade, de aumento da autoestima, isso daí não tem para um médico, para a pessoa que fez a medicina porque não se viu fazendo outra profissão, porque escolheu por amor, e é o que define, assim, bate martelo, que é feliz na tua profissão, isso é maravilhoso. E, né? Cristiano, e justamente falando desse filtro dos pacientes, do perfil desses pacientes, os pacientes que veem medicina estética, o que a gente percebe? Que os pacientes, eles continuam fazendo coisas da medicina estética. Sim. Muitos até, Jorge, acabam dizendo, por que eu não procurei antes? Né? Isso às vezes acontece, porque muita gente está falando da questão preventiva da toxina botulínica, que é o clássico que está sendo muito falado, né? Exatamente. A capacidade de evitar. Isso durante o curso nós vamos abordar também. Esse paciente que chega mais cedo na clínica, até com uma idade jovem, mas que quer se cuidar ou se precaver, fazer uma profilaxia de dano da pele, por exemplo, e há sempre o que fazer, nem que seja somente uma orientação. O paciente muda de postura. Né? O médico tem essa importância ainda na informação que é passada para o paciente fica estimulado ouvindo do profissional. E uma coisa, eu não tenho dúvida, muda isso e muda todas as áreas. Foi isso que eu falei. Você já está mudando ele aqui. Claro, alguma coisa facial. Ele já vai para academia, já vai emagrecer, já cuida da alimentação mais, porque ele se sente mais bonito de uma forma geral. E isso tudo, Jorge, melhora o resultado de maneira global. Que é o que a gente estava falando no outro episódio. A associação de diferentes modalidades, seja também comportamental, dieta, exercícios físicos regulares, supervisionados, tu vai conseguir um resultado melhor ainda do que tu tiver só uma modalidade. Fazendo um procedimento. Isso na grande, imensa maioria dos casos. Né? Então, por isso que eu sempre friso isso. Quando me perguntam a minha opinião, a questão da interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade de importância sem igual. Sozinho a gente não consegue atingir o melhor resultado possível na grande maioria dos casos. A gente se lança mão de colegas. É sinérgico, né? Exato, sinergia. Acrescentando a gente... Sinergia, a ação combinada acaba, com certeza, tendo um resultado melhor do que tiver só uma opção terapêutica. Isso é na maioria dos procedimentos. E os pacientes que procuram o Cristiano Aita, assim, medicina estética, qual que é o principal procedimento em absoluto e depois qual que é o segundo que eles fazem? Em questão de procedimento, assim, é toxina e preenchimento, toxina botulínica, né, e preenchimento com ácido hialurônico. Agora, vou dizer que muitos têm me procurado para fazer bioestimulador de colágeno corporal, que também alguns outros profissionais não médicos não podem atuar como os odontólogos não podem atuar fora da face do pescoço, então acabo fazendo principalmente em glúteos, né? E tem resultados maravilhosos, né? Claro que tem que avaliar o paciente, e isso a gente vê no curso, obviamente, né? Qual paciente tu vai indicar, né? As limitações também dos resultados, nenhum produto é tão eficaz quanto uma cirurgia, nenhum produto vai substituir a cirurgia, mas ele tem um bom resultado e muitas vezes ele é associado à cirurgia, a grande maioria das vezes, ele ainda vai, o que a gente estava conversando, vai aumentar ainda, vai melhorar ainda o resultado final. E isso melhora a maior satisfação do paciente. Maior satisfação sua, mais pacientes na clínica. Sim, também a gente vê isso. Naturalmente é o ciclo. É o ciclo, exatamente. E aí depois, fez toxina botulínica, o que ele vem pro próximo, normalmente? Dependendo do caso, a gente tem, eu sigo alguns protocolos, alguns dos quais eu defini por ver que é o que mais o paciente procura ou por ver que mais dá resultados. Então terço superior da face, eu inicio geralmente com o terço superior da face fazendo toxina botulínica, depois os 2 terços, né, médio e inferior, a gente vai preencher o que está faltando de volume com ácido hialurônico. Isso tudo depende da avaliação individual de cada um, né? Eu só estou passando por cima. E um bioestimulador de colágeno, né, para tratar um pouco da flacidez. O paciente fica ao final do tratamento, assim, porque há um tempo de espera para a ação dos produtos, né? Às vezes as coisas não são imediatas, né? O paciente fica
na grande maioria dos casos, o paciente fica satisfeito. Então, são cada vez mais produtos melhores, com menor taxa de... Efeitos adversos, assim? Exatamente, pela biocompatibilidade, né? Eu, particularmente, aqui não estou falando de correto ou errado, mas eu, particularmente, eu não uso produtos permanentes, tá? Os produtos tipo ácido hialurônico, eles têm um período, né, de ação. O paciente bem tratado, bem indicado, vai voltar para ti. Isso Não, sem dúvida. E aí a gente trata isso bem no curso, na questão da fidelização do paciente, porque eu acredito que aí esteja a chave principal daqueles profissionais que quiserem ter a sua clínica, seu nome. Sim, eles vão retornando, vai retornando a toxina botulínica cada 6 meses, vamos acrescentar ácido hialurônico. E uma coisa que a gente percebe, assim, é algo que a gente consegue perceber, quando vai confiar no Cristiano Aita, é normal que o resultado, o paciente consiga ver até melhor. Olha. Ele vai ter uma visão melhor de resultado. Eu confio no Cristiano Aita, eu sei que o Cristiano Aita fez isso, então até a forma que eu vejo aquele resultado em mim é melhor. Por isso até que você trouxe muito bem, que você falou, eu achei que podia até ter melhorado alguma coisa, mas o paciente saiu super satisfeito. Às vezes é muito isso. Então é bem legal isso, da questão do perfil do paciente que vem e fica conosco desde Porque, assim, Jorge, no final das contas, se o paciente não ficou satisfeito, por exemplo, olha, eu fiz um excelente trabalho, eu achei que ficou muito bom, mas o paciente não gostou, puxa. Sim. Não é que você não fez tem valor. O seu melhor. Né? Não é que não tem valor, mas assim... comparativamente ao fato de tu talvez não ter atingido aquilo que pessoalmente achou que, nossa, eu acho que poderia, até não ficou tão bom assim, mas o paciente ficou super feliz, tá resolvido. Tá resolvido. O paciente tá feliz da vida, né? A gente tá ali pelo paciente, né? Exato. O objetivo primordial e final é tu dar benefício ao paciente. É o paciente ficar feliz e satisfeito ao final do procedimento. Isso que vai gerar todo aspecto positivo, as consequências positivas. Para ti e para o paciente, né? Do resultado para a tua clínica e resultado de uma maneira geral, global, é isso aí. Tanto na vida pessoal dele, até nas relações interpessoais, trabalho, quanto na tua mesa, como profissional. Mais um caso bom, que teve um desfecho bom, que tu vai usar como exemplo. Claro que quando tu tens os casos mais complicados e aqueles onde tu mais aprende. Sim. Também vamos ver. Não, é sempre importante. As dificuldades que a gente Mas isso na acaba vida, na vida é assim. É sempre isso. As dificuldades acabam criando e a gente acaba aprendendo e sabendo como lidar melhor. Na vida é assim. Então, a gente aprende mesmo quando a gente apanha. Não, mas perfeito. E no nosso curso, gente, vocês vão ter essa possibilidade. A nossa intenção aqui, e minha particular, é que vocês apanhem o mínimo possível. Exatamente. Muito bom. Cristiano Aita, muito obrigado novamente pela disponibilidade. É um prazer sempre contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço, Jorge, agradeço, Amir, e estamos esperando por vocês para fazer o curso. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast.